Olá, sejam bem-vindos ao Girls to Run. O podcast de corrida que é o seu melhor amigo na sua running era. Eu sou Mariana Real. E eu sou a Marcela Fante. Nós somos duas corredoras, mas acima de tudo, nós somos mulheres. Nesse podcast, iremos falar sobre diversos temas relacionados ao mundo da corrida e ao universo feminino, acompanhado de convidadas incríveis. Acompanhe a gente por aqui, se inscreva no canal do Estema no YouTube, siga a gente no Spotify e nas redes sociais para ficar ligado em todas as novidades. Hello, this is the pod for your running era. I said, run when you hear that. You better run when you hear that. I said, Run when you hear that. You better run when you hear that. I said, run when you hear that. Run when you hear that. O episódio de hoje é muito especial porque a gente vai falar de um momento único na vida das mulheres, a gravidez. E como ela se relaciona com a corrida. Quem corre sabe o quanto o esporte se funde à nossa identidade. E quando a gravidez chega, esse encontro traz muitos desafios, descobertas e também alegrias. É um período de mudanças profundas, tanto no corpo quanto na cabeça, e que pode transformar a forma como a gente enxerga o esporte. Hoje iremos conversar sobre esse processo de ressignificar a corrida, entender como viver essa fase e mostrar que a maternidade pode ter muitos caminhos, inclusive dentro do esporte. Para falar sobre o tema desse episódio, a gente trouxe uma convidada que, além de correr muito, ela tá vivendo a experiência na pele. Ela é uma corredora talentosíssima, dona de pódios, maratonista sub-3 e que agora está escrevendo um novo capítulo da sua história na relação com a corrida, mas também entrando, acho que, no principal capítulo da sua vida, que é a gestação. Seja bem-vinda! Obrigada, tô muito animada. Coca, antes da gente começar, conta um pouquinho pra gente, para os nossos ouvintes, quem é você dentro e fora da corrida. Eu acho que como você falou, a gente se funde muito com a corrida, né? Quem a gente é com estar correndo o tempo inteiro. Então, eu acho que eu comecei a correr muito cedo hoje em dia isso é uma coisa só na minha vida. Uhum. Então, tem partes do meu trabalho que são com a corrida e partes que não, mas eu acho que hoje é tudo uma identidade só. E vamos começar, acho que antes da gente falar um pouco sobre o momento que você tá vivendo, a Coca tá esperando a primeira filha, a Serena, que nasce aqui. Eu acho que quando a gente tiver com esse episódio indo ao ar, ela já vai estar ou nascido, ou vai estar pra nascer daqui a umas 2 semanas. Mas já vai estar ali na reta final. Mas antes da gente entrar nesse momento super especial, que a gente também aí tem várias dúvidas, acho que é a primeira vez que a gente traz uma mulher que tá vivendo a gestação enquanto tá sendo entrevistada pela gente, então acho que a gente nunca abordou esse tema, apesar de já ter abordado maternidade, a gestação em si a gente nunca abordou. Mas a gente quer que você comece contando um pouquinho da sua trajetória na corrida, no esporte, né? A Coca, pra quem não sabe, você ficou no pódio na maratona da Disney, se não me engano. Sim, no terceiro lugar. Terceiro lugar na maratona da Disney, não é pouca coisa. Foi e sua também primeira, né? Foi. Gente, primeira maratona Ok. pódio. Ok. Além de ser sub-3, né, já ter feito Boston, enfim, a Coca é uma grande inspiração para todas sim. nós e Ai, obrigada. super performa, uma corredora que entrega tudo. Mas começa contando pra gente como é que começou a corrida, como ela entrou na sua vida, enfim. A corrida entrou na minha vida desde pequena, porque eu estudei no colégio alemão, então lá eles estimulam muito você fazer esporte e você passa por todos os esportes olímpicos. Ai, que legal. Então lá tinha uma raia, uma pista, né, de 400 metros, então eu já corria, e aí determinadas séries você vai aumentando a distância. E lá eu já gostava, então, tipo, eu lembro que a professora falava, você tem que dar 2 voltas, né, que dá 800 metros. Ela falava, posso dar 3? Que, tipo, o tempo de eu dar 3 e as meninas estavam terminando e tal, então Sempre ela foi deixava. rápida. Então, eu sempre, nossa, esteve muito presente, assim, desde cedo. E aí, eu acho que tem aquela fase adolescente, onde você vê o esporte mais pra querer emagrecer, né? Eu acho que, como mulher, a maioria já deve ter passado por isso, de, tipo, querer fazer um esporte pra tentar perder peso e tal. Eu tive essa fase também. E não foi a melhor relação com o esporte, que ele vira uma outra coisa, assim. E depois disso, eu entrei na faculdade, na UFSCar, e lá tinha... Meu amigo falou, estamos precisando de gente na corrida no atletismo. O treinador tinha ido embora e falou, você não quer ir lá? Eu falei, mas quem que treina? Ele falou, os alunos ficam se treinando. Que beleza. Vamos, né? E aí... eu comecei a correr, e eu acho muito legal falar isso, que assim, nessa época eu tinha 20 anos, eu acho, 21, e
eu não conhecia, tipo, eu corria pra emagrecer, ou quando eu era muito pequena, que você não tem referência de tempos. E aí eu lembro que eram 5 quilômetros. E aí eu precisava fazer, a minha meta era fazer abaixo de 30 minutos. E pra mim, 30 minutos, eu falei, gente, é muito difícil. Então, às vezes a gente vê alguém que já corre, hoje meu RP no 5 é 17. Então, é uma diferença muito grande. Sim. Mas eu olho e falo, gente, pra mim já foi difícil uma vez fazer em 30 minutos. E eu fiquei muito tempo, eu lembro que daí baixava pra 28, 25, aí na minha primeira prova, assim, eu fiz em 25 minutos e falei, gente, tô muito rápida. Que ano que era, Coca? 2016? Alguma coisa assim, 2016 ou 17. E aí eu voltei pra São Paulo, eu larguei a UFSCar e vim fazer SPM. E aí eu fazia Velocity, sabe? E aí tem uma treinadora do Velocity que tinha uma assessoria. Acho que ela ainda tem. E aí eu entrei na assessoria dela. E foi quando eu comecei a descobrir o mundo da corrida de assessorias, que é um mundo à parte também. Porque Total. às vezes você só corre por lazer. E aí quando você entra numa assessoria e você começa a descobrir tudo, muda. E aí eu comecei a mudar de minha relação. E eu nem sabia, assim, que existiam provas de rua, assim, sabia, mas não sabia que existia pódio. Assim, tudo pra mim era muita novidade. E aí eu fiz a primeira prova, ela falou, você tem grandes chances de pódio, não sei o que, também nos 5 quilômetros. Daí eu lembro que foi meu primeiro pódio, eu falei, gente, não acredito. Mas eu fui descobrindo tudo isso, assim. Então, começou desde muito cedo, mas não é desde cedo que eu sabia o que era corrida. Então, cada fase da minha vida, a corrida foi tendo um significado diferente e aproveitando muito cada fase, sabe? Eu achei muito legal que enquanto você vai contando, você traz que os 30 minutos, né, 5 quilômetros e 30 minutos já foram difíceis pra você em algum momento. Eu acho que é sempre importante a gente reforçar esse recado para as pessoas que estão escutando, porque as pessoas que estão começando a correr agora já começam se comparando muito com outras pessoas que já correm há muito tempo e já querem entregar uma performance similar. Então, gente, todo mundo teve um começo, inclusive a Coca, que hoje faz uma maratona sub-3, ela também já teve dificuldade de correr 5 quilômetros abaixo de 30 minutos. Então, acho que respeitar a sua jornada e lembrar que todo mundo vai ter o começo e você vai evoluir no seu tempo, é importante, inclusive, para você não perder a paixão pelo esporte, né? Eu acho que a comparação... Lesionar, né? Não, eu acho que pra a comparação... não destruir a própria relação com o esporte Exato, mesmo. a comparação tem uma frase que eu não sei se a gente falou em algum episódio ou se eu escutei em algum lugar, enfim, mas que a comparação, ela rouba a alegria da vida em muitos momentos. Sim. Então, eu acho que é muito importante todo mundo sempre voltar a fazer esse exercício. Mas uma outra coisa que você trouxe também é um pouco do início, né, do esporte pra você lá atrás ter passado por um momentinho que teve muito a ver com estética. E que você falou que não foi a melhor relação. Eu queria que você explorasse um pouco isso, porque eu acho que também, eu e a Má, a gente participou agora, vocês vão estar escutando esse episódio, já faz um mês que isso aconteceu, mas no momento que a gente tá gravando foi esse final de semana, a gente participou e conduziu um Talks no Grupo Estaminas, que é um grupo feminino também voltado pra incentivar mulheres, uma comunidade que incentiva mulheres a praticarem atividade física. Sim. E no evento a gente falou bastante sobre isso, né? Sobre como as mulheres agora estão... Ressignificar o esporte, além da estética, faz com que a gente crie uma relação diferente. Como é que foi essa mudança de chave pra você também? Eu acho que assim... A gente, quando é adolescente, como mulheres, agora que eu tô grávida de uma menina, eu ainda fico pensando nisso, eu acho que são muitas mudanças num tempo muito pequeno. E o que você falou, a comparação o tempo inteiro. Então, antes a gente se comparava muito com a coleguinha, com filmes. Hoje, a comparação é tipo, você abriu a tela, você já tem uma comparação lá em tempo inteiro, sabe? No parque, mesmo você treinando. Então, acho que cada vez isso vai ficando maior. E quando você fica olhando pro corpo da outra pessoa... Você fica falando, nossa, a perna dela é mais fina, a barriga dela é mais chapada. Queria ter algo assim. Sendo que o seu corpo, às vezes, por mais que você emagreça tudo, você não vai chegar naquela estética que você tá querendo, porque não é do seu corpo, sabe? E aí você começa a colocar no esporte, tipo, quero chegar porque eu vejo fulana correndo tal e ela é muito fina. E eu muito, sei lá, o desejo que você tem na sua cabeça, tipo, muito definida, a perna muito
grossa. Às vezes você tá querendo algo distinto, não necessariamente só estar fina, magra, e você fica neurótica naquilo e coloca no esporte um caminho pra chegar. E aí, muitas vezes, na comida é uma culpa, né? Eu acho que quando eu tirei, principalmente a culpa na comida, e comecei a perceber que a alegria que me dava na performance, a alegria que me dava, tipo, em ver eu melhorando, era muito maior do que, tipo, ter um número a menos na balança. Foi essa virada de chave, sabe? Onde eu percebi que, cara, comer um sorvete, por mais que, assim, em época quando eu tô treinando muito pra uma maratona, em ciclo de maratona, eu sim tenho uma alimentação mais regrada, mas nunca uma alimentação restrita. Sim. Nunca uma alimentação onde eu vou tirando tudo que eu não gosto e fica numa coisa, nossa, não consigo sair pra jantar com as minhas amigas, sabe? Eu acho que você tem que ter muito esse equilíbrio. E quando eu comecei a ver que você consegue ter performance, você consegue ter a endorfina, que é, assim, acho que o que a corrida dá é essa endorfina, essa parte que você fala, nossa, que só a corrida, quando você termina de praticar, te dá essa sensação maravilhosa. É muito melhor do que ficar correndo porque você quer perder aquelas calorias do brigadeiro que você comeu, sabe? Sim. E foi muito isso que a gente falou e que a gente traz em alguns episódios, o quanto que a corrida, muitas vezes, ela melhora a nossa relação com a alimentação, justamente porque a gente para de enxergar a comida, e principalmente o carboidrato, né, que normalmente é o que a gente é dito que engorda, a gente para de enxergar como vilão e a gente passa a enxergar como uma coisa que vai te ajudar e um parceiro, assim, tipo, isso vai me ajudar a performar melhor, isso vai me ajudar a ter mais energia, isso vai me ajudar a estar mais disposta para eu entregar um treino. Então, muda toda a relação, né? O comer não é só algo culposo, mas também algo que a gente coloca a culpa, mas também algo que vai nos proporcionar viver o esporte de uma maneira melhor, assim. E acho que também com o nosso corpo, né? Eu acho que a gente passa a olhar o nosso corpo como uma ferramenta que pode muita coisa. Sim. Então, antes, assim, meu corpo, ele tem que ser a barriga, né? Você bota, tipo, barriga chapada, a perna não sei o quê. Mas quando você vê o que o seu corpo é capaz de fazer, que ele é capaz de te levar por 5, 10, 20 quilômetros, agora maratona, você fala, meu Deus. Sim. Então, olha o quanto o meu corpo vai além de algo Sim. esteticamente pra se encaixar em algum padrão, mas sim a força que ele tem. E aí você também quer cuidar dele de uma forma melhor, você não quer lesionar, você quer você ficar mais atento à sua saúde, então fazer uma dieta muito louca que vai te deixar restrita e sem força, menos disposta, não faz sentido quando a gente quer praticar um esporte. Então, acho que no evento a gente falou muito sobre esse ponto, da importância, inclusive, do esporte na vida das mulheres, que é algo que não é tão incentivado. Acho que você trouxe muito um ponto que acontece com todas as mulheres que vêm aqui, elas falam. A mesma, né? A praticava quando era mais nova, parei na adolescência, voltei por questão estética, e aí depois de um tempo na vida adulta foi me reconectando. Isso é uma história muito comum a todas as mulheres. Sim. Por quê? Porque na adolescência a gente começa a ser incentivada, de uma certa forma, a ser atraente. A gente quer ser atraente. A gente é colocada nesse lugar, acho que até de uma forma inconsciente. Então, você busca mais um padrão de corpo, você até que pratica muito esporte, também é um negócio que não é vista de forma positiva na escola, tipo, né, até tinha os comentários, as meninas que jogavam muito, os meninos vinham de uma forma mais masculinizada, então muitas mulheres até se afastavam do esporte para serem mais femininas, então o esporte era visto num lugar não muito positivo, e aí a gente esquece desse lado, esquece que a gente pode praticar esporte por prazer, vai atrás por conta da estética, que não é prazeroso, é penoso, é quase uma punição. Sim. E aí, quando a gente tem a chance, eu acho que a corrida, ela é uma ferramenta maravilhosa de você se reconectar, de você sentir a endorfina, cara, tira um peso, acho que pra todas que a gente conversa, e até a experiência pessoal mesmo, quanto a relação com a comida melhora, o quanto a relação com o corpo melhora, por ter o esporte como esse fator, né? Então, acho que é muito importante na vida da mulher o esporte, assim. Sim. E eu acho que uma coisa muito interessante também é o que você falou, assim, do carboidrato, de você sentir com mais energia. Você ter a comida como uma fonte de energia, você olhar, tipo, eu lembro que uma parte da minha adolescência eu olhava com medo da comida. E hoje eu olho, tipo, nossa, isso aqui vai me dar mais energia. E aí, falando assim, em comparações, na minha primeira maratona, eu tava bem mais magra pensando em números, com menos músculo e tal. E aí a gente foi vendo o que eu poderia melhorar, o que não foi tão legal. Toda vez que eu faço uma maratona, a gente sempre olha pra maratona, o que aconteceu, pontos positivos, negativos, tal.
e aí melhorar pro próximo ciclo. E aí, uma das coisas foi eu precisava ficar mais forte para a maratona seguinte. Mais forte significa mais pesada, porque eu vou ter mais músculo. Sim. Então, às vezes, a gente fica tão focada num número, que isso já aconteceu comigo, em vez de, tipo, pensar, tô performando bem, tô entregando tudo que eu preciso no treino. Não, era tipo, quanto que eu tô pesando? Cara, se eu tô entregando e tá indo tudo bem, eu não tô machucando nada, isso é muito mais importante do que o número na balança. Exato. Então, eu fui mais pesada pra uma outra maratona, fui muito melhor, que foi quando eu fiz sub 3. E muito mais feliz, assim, porque eu tava mais disposta, sabe? Sim. E acho que só esse lado da performance, assim, eu pelo menos sinto que há muita, ainda uma interpretação um pouco errônea de que quanto mais leve, melhor. É o biotipo, né, do corredor. E acho que isso é muito difundido. Tipo, se eu tô mais leve, é menos peso pra carregar, então eu acabo correndo mais rápido. Mas não necessariamente. E isso até por experiência particular. Eu fui no meu nutrólogo que eu e a Mai, a gente passa, e pra essa última maratona também, eu foquei muito em tentar ganhar mais massa antes do ciclo da maratona, durante o ciclo manter e perder o menos possível, e óbvio, né, dar uma secada também, porque a gente sempre gosta, e também porque no final do ciclo a gente dá uma inchada, então assim, tentar compensar um pouco essa inchada que daria no final. E foi a maratona que eu cheguei melhor em forma, assim, fisicamente. E aí depois, a percentual de gordura baixou, tava ótimo. Aí depois eu falei, nossa, queria continuar assim sempre. Ele falou, todo mundo quer, só que não é ideal, porque você pode se machucar, talvez você não acabe não rendendo mais no treinamento depois. Então, tudo são fases também. E pra essa fase foi ótimo o corpo que você tava agora. Você vai entrar em outra e seu corpo precisa de outras coisas. Então, a gente não focar tanto exatamente nisso que a Coca falou, de eu tenho que chegar o mais magra possível, eu tenho que estar sempre o mais leve pra performar melhor. Não, a gente precisa estar comendo, a gente precisa estar com a nossa composição corporal boa pra aguentar tudo que vem pela frente, assim. A gente tem um episódio da Karine, pra quem ainda não assistiu, sobre fortalecimento. A Karine é muito especialista em treinar mulheres, né, fortalecimento pra mulheres, enfim. E ela falou assim, tudo não terás. Então, quando você tá num ciclo de maratona, não é a fase da sua vida que você vai estar mais seca. E não é pra você estar. Você tem que estar no final do ciclo de maratona, cara, a estética não é sua prioridade, não deve ser. Você tem que focar em dar nutrientes pro seu corpo e o que ele precisa fazer pra aguentar. Uma época que você quer secar, você vai ter que, e você vai eventualmente restringir mais algumas coisas se é seu objetivo, saiba que sua performance vai ser impactada. Então, é muito claro, assim, você ter os objetivos... e principalmente melhorar a relação com a comida quando você tem o esporte. Eu vejo muito a comida como um combustível. Você falou muito de carboidrato, né? E eu acho que todas as mulheres são um pouco ensinadas de carboidrato é algo negativo. E quando você volta a correr, eu tinha muita relutância, eu não sei vocês, mas no começo, ai meu Deus, gel de carboidrato. Então era aquela coisa, nossa, não, ele tá falando pra eu tomar a cada 35 minutos. E se eu tomar com 45, porque daí eu vou tomar menos, e aí eu não vou Já ingerir ouvi muito tanto. isso. E se eu não tomar? E, cara, a hora que eu parei, de verdade, uma das viradas de chave na minha performance, gente, foi quando eu comecei a comer. Tipo, quando eu comecei a comer antes de correr, porque eu falava que eu tinha enjoo ai meu Deus, aeróbio em jejum. E não, a hora que eu comecei a correr mudou tudo. E quando eu comecei a suplementar, inclusive antes de sentir o desgaste. 45 minutos eu já tava super desgastada pra um treino longo. Sim. Quando eu comecei a subir pra 25 minutos, que pra mim funciona a estratégia do meu nutrólogo, cara, mudou tudo. Então acho que... E tem um ponto importante que a gente já falou em alguns episódios sobre uma síndrome que muitas mulheres desenvolvem quando começam a fazer triatlon, corrida, que chama RED-S, que é justamente quando você começa a limitar a ingestão calórica pro seu corpo, isso vai te regulando absurda, assim, tudo. Você começa a ter vários problemas, muita lesão, muita fratura por estresse, por você não estar dando os nutrientes que seu corpo precisa. A maioria das mulheres que lesiona quando vai ver, é isso. É impressionante, assim. Então, acho que é uma coisa que você tem que prestar muita atenção e acho que principal também que eu sempre falo é quando você tá com profissionais, o profissional falou, confia. Tipo, a gente às vezes fica muito relutante, vê, fulana postou aquilo e ela faz, e o resultado dela é X. Cara, confia em quem você tá com você nessa, porque a pessoa que postou não é quem tá te acompanhando, não é quem conhece seu corpo, então... É sempre bom, tipo, você pode pegar ideias dos outros, levar, mas na hora de testar,
conversa com o seu médico, com o seu nutricionista. Eu acho que isso é muito importante, assim. Fora que, assim, a gente não sabe se o que a pessoa tá postando é exatamente o que ela tá Isso fazendo. é verdade. Exato. Mas, Gente, a assim, internet não é a vida real, vamos lembrar disso. Mas acho que a gente tava falando muito, e você tava comentando bastante sobre ciclo de maratona, e aí eu queria entrar um pouquinho nisso e saber como é que foi a Coca, como que a Coca saiu de 5 km, de pegar o primeiro pódio na corrida de 5K pra sub-3 na maratona. Como foi essa jornada? Eu acho que isso também é bem interessante, porque hoje em dia eu vejo muita gente começando a correr. Já vou fazer prova de 21, já vou fazer uma maratona e corre, sei lá, 6 meses. E muita gente que tem muito preconceito com 5 km. Eu já escutei muita gente falar, não vou acordar cedo pra correr 20 minutos, pra correr 30 minutos e só. E, assim, prova de 5 é minha paixão, então... Jura? Sério? É o que você mais é gosta? minha grande paixão, sim. Então, eu fiquei muito tempo em prova de 5. E eu acho que te dá uma base, te faz entender a corrida, te leva pra outros lugares, assim, pra você entender o seu limite. E você ir crescendo aos poucos é muito bom e faz com que você machuque muito menos. Então, eu fiquei muito tempo em prova de 5. Só fazia a prova de 5. Aí, eu passei pra 5 e 10. Daí, eu passei pra 15. Aí, eu fiz uma primeira meia maratona. E eu lembro que a primeira vez que eu corri 21 km, eu cheguei, assim... eu tinha feito um treino antes de 21, antes da prova. E aí, eu cheguei na casa do meu namorado e falei... Gente, eu não sinto minhas pernas, eu não consigo mexer, não sei o quê. Que a distância, realmente, ela é mais dura. Assim, por mais que você chegue no limite com 5 km, a sensação de não se... Aquela imagem que a gente tem sempre de uma pessoa numa pós-maratona. Você não vê isso nos 5 km, tipo, não conseguindo descer uma escada. E aí, eu decidi fazer uma maratona, depois de já correr há 6, 7 anos. Então, não foi assim... da noite pro dia que eu decidi. E eu demorei muito pra tomar coragem de falar, tá, vou fazer uma maratona, porque eu sempre tive, tipo, maratona não é uma coisa fácil, você tem que estar preparada, e eu sempre queria fazer uma maratona bem feita, assim, não fazer por fazer. E aí eu comecei a treinar, tava super seguindo tudo certinho e tal, e aí eu lesionei. O que você teve? Eu tive um edema ósseo no segundo metatarso. Nossa. E eu lembro do treino, porque assim, eu tava bem, tava com uma dorzinha ou outra, mas nada. E aí eu tava fazendo um treino de... os famosos tiros, né? De uma forma mais leiga. Mas eu tava fazendo estímulo. E aí, no último, quando eu terminei, eu falei, gente, não consigo andar. Mas era de dor, assim, de Pisar tocar... no chão. E aí eu senti como se tivesse quebrado, mas graças a Deus não quebrou, só tava Só tipo... um edema. É que, meu, depois, pra você conseguir melhorar, é bem mais rápido o edema do que a fratura, então assim... E aí eu lembro que eu vou andando pro parque, correndo, né, ou andando às vezes, e aí eu começo o treino no parque, mas eu moro perto. E aí eu lembro que eu voltei com essa dor andando também. E eu falo, gente, não vou chegar nunca. E eu vou sem celular, porque tá muito perigoso hoje em dia. Então, Não assim, dá eu pra não sabia ligar o pra que alguém te fazer. Nem pedir um Uber. Nada. E aí, eu desisti da maratona que eu tinha programado. Porque eu fiquei melhor muito na beirada, assim. Ia faltar... Eu ia ter 6 semanas pra... Qual que era? Eu ia fazer Buenos Aires. Ah, tá. E aí, eu desisti. Falei, eu prefiro abrir mão e fazer uma prova bem feita. E eu já estava inscrita pra Disney. Então, eu falei, tá, eu prefiro estar bem pra Disney, pegar isso agora pra realmente cuidar, descansar e fazer tudo direitinho. E aí, a gente até achou que fosse alguma coisa, tipo, a gente foi olhar meu percentual de gordura. E aí, não era. Tava tudo ótimo, os exames, tudo perfeito, assim. E aí, a gente começou a investigar pequenas coisas. E eu tomava muito energético. E aí, uma das coisas que a gente colocou, que eu ajustei, pode ser coincidência, pode ser que não, mas como eu não tomo café e tal, e eu tomava energético muito perto, tipo, das 5 da tarde, a médica colocou como
não consegui recuperar bem no sono. Então, a importância do sono, sabe? Não era nem culpa, tipo, do energético. Era o horário que eu tava tomando, a quantidade. E aí, a gente começou a tirar isso. E aí, colocar, tipo, você tem que dormir direito. Aí, eu comecei a olhar mais pro sono. Gente, é bizarro como a gente às vezes negligencia o sono, principalmente na rotina que a gente tem hoje. Tem um livro que é o favorito do meu noivo, que chama Por que Dormimos, né? Eu não li ainda, mas ele lia e ele me passava muita coisa. E transformou a vida dele depois, porque literalmente o sono, ele é fundamental pra tudo. Pra uma boa recuperação, pra memória. Assim, é a coisa, acho que talvez mais importante que muitas vezes a gente deixa de lado. Inclusive, a Coca tá dando um exemplo que pode até impactar em performance. Então, o descanso, ele é fundamental. E às vezes até, quando tá em ciclo de maratona, uma coisa que eu respeito muito é descansar. Se eu tô cansada, eu não vou. Tipo, eu dou um jeito, eu vou depois, mas o meu sono é assim... Exato. Eu demorei pra aprender Sagrado. isso. Meu sono é sagrado durante o ciclo de maratona. Nossa, se eu não tô descansada o suficiente, porque eu sei que tudo que eu fizer eu vou me arrastar e pode Tá lesionar. certíssimo. É muito isso. Se você não tá descansado, seu corpo não consegue absorver o que você precisaria do treino também. Sim, então, exato. assim, vira uma bola de neve. Eu descobri isso, infelizmente, da pior maneira. Quando você ajustou, tipo, essa parte de ingestão de cafeína, de energético, você... Melhorou muito. Ah, Aí eu fiz o segundo ciclo, assim... Eu sei que o meu corpo aguenta menos volume. Então, eu não sou uma pessoa que faz altos volumes. Talvez se eu... Assim, eu tava melhorando no volume, crescendo, mas ele precisa ir bem devagarinho, tipo... E eu piso muito com a ponta do pé. Então, todo o meu peso fica mais na ponta. Então, quando eu lesiono, é sempre naquelas regiões do pé. Então, assim, também é legal a gente olhar e entender, tipo... Às vezes a pessoa vê... ela corre na ponta, é bonito e tal. Mas isso também tem um impacto por detrás. Então, eu ajustei isso na reeducação também pra melhorar. E aí, eu nunca mais tive nenhuma lesão. Não que eu não tenha tido mais dores. Eu sempre tratei, mas sempre algo preventivo. Mas lesão, nunca mais tive. Aí, acho que assim, quem corre sabe que sempre aparece uma dor ou outra. Aí você tem que ficar cuidando. Isso é vida de corredor. Mas a lesão que te tira e te deixa afastado, graças a Deus, não tive. E aí veio a maratona da Disney, excelente, 100% recuperada, 3º lugar, como é que foi a sensação? Primeiro que já foi uma prova icônica, né, que é o sonho de muita gente. Sim. Não, foi muito legal, mas eu até falei no episódio do Estema sobre isso, sobre a maratona, porque foi depois que eu tinha feito a da Disney. E quando eu corri é diferente daqui, que aqui as motos vão te seguindo, né? Os batedores e tal, então você sabe em que lugar que você tá. E lá tinha um pessoal com uma camiseta da Disney e tal, mas eu não sabia se era um pessoal que tava contando quem tava em primeiro, segundo e tal, e é muita gente, e nunca tinha passado na minha cabeça que eu poderia estar entre as primeiras. E eu achava que eles eram médicos, que eram tipo gente que tá lá pra ajudar se algo desse errado. Porque você corre muito tempo na estrada. Tipo, a gente tem aquela... Pelo menos eu tinha... Nossa, é tudo dentro de parque e tal. São pouquíssimos momentos dentro do parque. É muito tempo na estrada. E é uma prova que começa muito cedo. Sim. Então, você corre muito tempo no escuro. Que no começo você acha lindo, maravilhoso. Porque, no meu caso, estava com lua cheia. Você fala, nossa, eu tô correndo com a lua e tal. No final, você fala, meu Deus, o sol não vai sair nunca. E aí... Eu passei mal, assim, de cansaço, assim. Acho que a primeira maratona pra todo mundo é... chega, assim, depois de 35, você fala, gente... Não vai acabar nunca. Não vai acabar nunca. E aí, eu tava também num período pré-menstrual, eu menstruei na prova. Nossa. Então, assim, meu corpo não tava dos melhores, assim. Eu me dei o máximo, mas eu lembro que foi uma prova que eu tava sentindo, tipo, sofrida. Sim. E aí, eu lembro que eu andei. E pra mim, tipo, cara, tô andando. Não, assim, sabe aquelas coisas que você coloca na sua cabeça? Não, preciso fazer uma maratona 100% correndo. Sim. E eu andei pra tomar a água, pra, tipo, conseguir tomar o gel e tal. E aí, eu lembro que aquilo me derrubou. Eu falava, cara, treinei tudo isso pra isso e agora eu tô andando. E aí, eu já virei o relógio, não queria mais ver tempo... nem nada. Continuei correndo. E aí, na minha cabeça, eu tinha destruído minha prova. Tinha sido um fracasso, não sei o quê. E na reta final, meu marido tava lá
E aí ele começou a gritar, amor, você tá em terceiro, não sei o quê. Eu falei, cara, ele tá muito louco. Ele não... ele não entende muito de corrida. Tipo, ele corre por lazer. Mas eu falei, meu, ele tá muito... Nem sabe o que é, tá? Eu, tipo... Aí, quando eu passei, eles falaram. Aí eu falei, ele tá certo. Tipo, isso Não aconteceu. é que é? Aí foi caindo a ficha. Então, foi um momento muito mágico. Porque eu tava, tipo, no buraco, assim, achando que eu tinha sido horrível. Nossa. E aí, de repente, quando passa, eles falam seu nome... E terceiro lugar, eu falei, não é possível. Não, eu comecei a chorar. E foi, tipo, um momento de muita emoção. Mas foi... nenhum momento da prova, eu falei, estou entre as primeiras, sabe? Caraca. Então, foi muito legal, assim, descobrir isso quando eu passei. E isso foi quando? Que ano? 2023. De lá pra cá já foram 5 ou 6 maratonas. Eu fiz mais 3 com essa. Eu fiz Chicago depois, em 24. Aí... não, desculpa, em 23 mesmo. Em 23 eu fiz janeiro, Disney e depois Chicago. E aí eu fiz Boston em 24 e Berlim em 24 também. Então foram 4 no total. Em 2 anos. Qual foi sua preferida? E o que você foi ajustando, assim? O que você foi aprendendo sobre você, sobre a corrida ao longo desse tempo? Eu acho muito difícil falar de prova preferida, porque elas são muito únicas. Uhum. Eu acho que, assim, a prova que eu mais aproveitei foi Berlim. Eu fiz uma prova muito feliz. Então, eu fiquei doente antes da viagem, tipo, um dia antes. Eu fui até no pronto-socorro. Nossa. E aí, eu queria fazer um tempo melhor. Tipo, eu tava preparada pra fazer um tempo melhor. Só que aí, eu sabia, assim, que pelo quadro clínico, tipo, eu não ia conseguir forçar. A não ser que, assim, a corrida também tem dessas. Às vezes, você tá mal... E aí, aquele é seu dia mesmo, você tendo... Tipo, aí você não entende, mas acontece. Mas, no caso, assim, eu tava bem, mas eu falei, não tem como forçar. E era uma prova muito importante pra mim. Porque a minha avó faleceu em 2024. E a prova era um dia depois do aniversário dela. Então, tipo, pra mim tinha muito significado. E aí minha mãe tava lá, minha irmã tava lá. Então, assim, foi uma prova... que mexeu muito comigo, e eu queria curtir, eu queria realmente, tipo, estar presente na prova. Então, acho que foi uma prova que eu consegui deixar, porque eu queria fazer em 2 horas e 50. E aí, eu deixei o tempo de lado, falei, eu vou fazer num ritmo que for gostoso pra mim, sabe? Que eu consegui aproveitar a prova inteira. E é uma prova que, quando você tem alguém te acompanhando... consegue te ver em vários pontos. Nossa, é maravilhoso. Então, meu marido me viu 4 vezes. Ele, tipo, saía do trem loucamente, me entregava água e tal, e eu consegui ver ele muitas vezes. E isso foi muito gostoso, sabe? Porque em Boston, eu vi ele uma vez só. Não tem muito, tipo, é um caminho Maratona, só, né? Então, eu acho que cada prova tem, assim, a sua particularidade, mas a que eu mais aproveitei foi Berlim. Mas a mais especial, assim, de ter aquela sensação de primeiro sub-3 foi Chicago, né? E estar com a Nike numa prova com todas as meninas, ter toda aquela história. E foi uma prova onde todas as meninas terminaram, tipo, num tempo maravilhoso. Então, você tá com um grupo e todas terem ido bem, todas festejando, é muito gostoso, assim. Nossa, e eu tava em Chicago em 2023 e eu lembro desse grupo que foi, eu lembro que as fotos, inclusive, estão incríveis. E eu saí e eu tava acompanhando vocês pelo aplicativo, porque eu tava torcendo muito. Eu pensava, gente, essas meninas, vocês ganharam, né, a prova pelo desafio da Nike, isso, não foi isso? E aí eu ficava, cara, não só as meninas, mas os homens também, tipo, são corredores muito bons, tipo, eu tô torcendo e tal, e todos com tempo, assim, absurdo, e eu lembro também que era um dia, né, que o clima tava muito bom. Tava maravilhoso. E como é que foi? Você já tava sabendo que você ia tentar o sub-3? Sim, tá. Eu queria sub-3, a gente treinou todas as meninas lá com tempos diferentes, assim, mas todas querendo um sub-3, e aí foi bem em linha com o que o meu treinador tinha colocado pra mim. E aí teve um momento da prova muito difícil, porque eu larguei, como pede o GPS... Nossa, isso é muito difícil, né, gente?
Assim, realmente, todo mundo que foi de Chicago falou, gente, realmente perde, não dá bobeira e tal. E aí eu, tipo, eu vou na percepção de esforço. Sabe assim, percepção de esforço na maratona. Quando No começo você da maratona. E aquele auge de, tipo, euforia, de alegria. Depois do descanso. Gente, o meu começo foi meio traumático. Na verdade, foi ao contrário, porque eu tava com tanto medo de pela percepção que eu comecei a me dar muita ansiedade. Muita Jura? ansiedade. Porque eu tô indo mais rápido, ai meu Deus, aí eu não sabia como eu tava indo, e aí aquilo começou a me dar meio, sabe? Aham. Vocês estavam com Respira, aqueles adesivos? Eu tava com Com o negócio? adesivo. Eu tava, mas eu nem olhei. Então, eu só comecei a relaxar quando eu passei na primeira milha, que eu passei mais ou menos alinhada, mas eu passei um pouquinho abaixo. Aí já fiquei meio assim. Aí na segunda milha, quando encaixou e eu tava certinha no plano, e aí o GPS voltou, aí começou minha prova. Mas o começo, eu tava muito ansiosa. Mexe com a Muito cabeça, ansiosa. né? Nossa, tipo, eu já comecei assim, no meu dia hoje, tá tudo horrível, a perna pesada, e a minha respiração não encaixava, eu tava muito ofegante, acho que porque eu tava com ansiedade. Sim, faz total sentido. Nossa, foi muito ruim meu começo. Aí depois foi a melhor prova da minha vida, mas essa coisa de... Ou você vai muito mais rápido, ou você fica... Nossa, eu fiquei, tipo, muito afobada, muito nervosa. Eu olhava as pessoas, eu falava, gente, o que eu tô fazendo? Socorro! É muito doida. Assim, eu larguei bem, mas aí eu tava muito animada e de repente me deu uma dor de barriga. Nossa. Aí eu falei, cara, eu não posso parar pra ir ao banheiro, assim, tipo... Não vai dar. Não vai! E aí eu comecei a falar, não posso destruir minha prova por causa disso e tal. Meu, eu não sei. De repente a vontade passou. Nossa. Tipo, e não é nem que eu cruzei a linha e aí eu falei, banheiro. Não, tipo, passou, sumiu. Eu falei, graças a Deus. E aí eu lembro que lá no quilômetro 35 também, eu tava já morta. Chinatown. Nossa! Daí uma amiga passou por mim e ela tem a cabeça muito boa, eu sou muito fã dela e tal. Aí ela começou a me incentivar. E ela começou a falar, tipo, ela é muito cachê, assim, de tempo, de tudo. Daí ela falou, se você continuar nesse ritmo, você vai fazer em X tempo. E aí eu falei, meu, só vai, tipo, porque ela já tinha ficado um tempo comigo, eu vi que eu tava atrasando ela. E fiquei com aquela mensagem que ela passou, tipo, se você continuar nesse ritmo, você fecha. E ela falou, se você continuar, você fecha em 2h56. E eu fechei em 2h56, eu fiquei, tipo, um mantra na cabeça, sabe? Mas eu acho que, assim, maratona, você passa por tudo, né? Sim, Tipo, é uma montanha-russa. Gente, maratona é muito engraçado, porque aí você tá bem, aí numa hora você tá péssima, aí do nada você tá tipo, uhul, bem de novo. Aí parece que vem você fica tipo meio chapada de endorfina mesmo, aí você fica tipo, uhul, melhor dia da minha vida. Aí você fala, socorro, Deus, aí você sente dor, aí a dor some. Exato. E você nunca sabe como você vai estar no próximo minuto. Então, tipo, sei lá, eu tava muito bem no final de Chicago, aí eu ficava, não, mas agora eu tô bem. Mas vai que daqui a 1 minuto eu tô na merda, então eu preciso manter. É muito engraçado. Aí você vê a galera, aí você vê gente bem, aí você vê gente Walking se Dead, ferrando, às Walking vezes. Dead, aí você fala, meu Deus, aí a cabeça nessa hora também é muito importante pra falar, tá, focar em você, focar em né? mim, Exato. tipo, não vou ficar olhando pro outro e pensar que o outro tá com cãibra e que posso ter cãibra, porque você vai olhando, as pessoas começam a dar uma Você sensação pensa. de... Nossa, eu lembro em Berlim, que foi minha primeira, que tinha uma hora no final, vocês separaram que tinha várias macas, tipo, de pessoas fazendo soltura. Na de vocês não Eita. tinha? No meio da prova. Tipo, Eu não reparei era, sei isso lá, aí. eu sei que era depois do quilômetro 30, já lá mais, tipo, perto do 30. Quando começou a bater, acho que ele foi depois do 32. Aí tinha uma parte da galera deitando pra fazer liberação. Eu falei, meu Deus do céu. Tipo, e aí já começa aquela fase pós-30 que você já tá cansado e a galera já começa. E a primeira maratona, eu falei, ninguém me avisou que. Aí eu comecei a olhar as pessoas e falei, meu Deus, tipo, eu vou estar daqui a pouco igual a eles aí. Nossa, você tem que ficar, tipo. Tem que. Foca em você, porque você começa a ver gente parando e gente que começa a andar e você fala, nossa, tá, eu tô bem, não exato. vou. Mas é muito gostoso. E aí fala um pouquinho sobre performance, porque eu acho que a gente falou bastante sobre as suas maratonas, mas você veio já, né, óbvio, numa segunda já com, uma primeira já com pódio, numa segunda já um sub-3. Performance sempre teve, porque você já trouxe também que lá atrás você gostava, quando era criança, de dar uma volta mais que todo mundo. Então, performance sempre foi algo que foi vindo, ou quando você começou a ver que, putz, eu consigo bem nisso, você pegou gosto? Como é que essa foi a sua relação? Eu acho que sempre foi vindo. Eu tenho um pouco esse lado competitivo no esporte, principalmente. E eu sempre gostei, assim, tipo, isso que eu falei, assim, no colégio eles faziam muita coisa de
tipo, tinha Festival das Cores, que aí você fica, são vários grupos, cores, e aí você compete, né, pra aquela sua equipe. E aí eu sempre queria competir em máximo coisas possíveis, principalmente na corrida. Então, tipo, eu fazia de revezamento, fazia de sprint, tipo, que era o rapidinho, aí a parte que era de você ficar mais tempo, que daí eram as 2 voltas, né? Quando você é criança é tudo menos, né? Não é uma coisa, é uma prova longa, mas é longo quando você é criança. Você fala, nossa, 800 metros. E eu acho que assim, quando eu vi que eu tinha essa possibilidade de, tipo, ir bem na corrida, isso me brilhou muito os olhos. Então, desde que eu entrei em assessoria, eu já sempre estive competindo, assim. Mas aí eu fui entendendo onde eu poderia chegar, sabe? Eu acho que você também ia acreditando em você, porque eu falei, tudo bem, eu vou conseguir um pódio aqui, um pódio ali, mas dentro, tipo, eu me limitava antes, dentro, sei lá, de provas menores. E aí, de repente, eu comecei a colocar objetivos maiores pra mim. E eu lembro que, assim, meu primeiro objetivo, como eu fiquei muito tempo no 5, era conseguir fazer sub 20 minutos. Assim, depois de... Quando eu já tava performando, né? E eu batia muito na trave. E eu não conseguia entender por que eu não conseguia baixar. E aí eu comecei a achar, tipo, nossa, acho que eu cheguei no meu limite, sabe? E por muito tempo, acho que tipo 1 ano eu falava, não, acho que é isso. Aqui é onde eu consigo ficar, não passo disso. Quando eu mudei de assessoria, com novos estímulos, tal, mudando coisas, depois de 2 meses eu bati, sabe? Caraca, porque às vezes é uma coisinha ou outra que você precisa mudar. E às vezes a gente não percebe isso, a gente fica tipo, a gente tá fazendo mais do mesmo. Aquela famosa frase, né? Se você faz sempre a mesma coisa, você não vai ter resultado diferente. E aí virou a chave na parte de performance, de tipo, eu sou capaz, e aí eu consegui, tipo, baixando o meu tempo, e também eu comecei a ter uma visão diferente, tipo, putz, não vou fazer prova todo final de semana. Assim, posso fazer, mas não para ser o meu melhor todo final de semana. Pegar umas provas específicas, tipo, essa e essa eu quero bater RP. As outras, tipo, vão estar dentro de um ciclo de treinamento, sabe? Isso pra mim mudou muito, porque antes eu queria, tipo, ter o meu melhor, quando eu final de semana a cada 15 dias, e não é assim que funciona. Mas eu sempre fui muito ligada nisso, e entender, tipo, aonde eu posso melhorar, o que eu consigo fazer de diferente, e entender também que, assim, são fases. Eu acho que, principalmente como mulher, tem fase que, tipo, a gente pode estar, tô na rotina certinha, não sei o quê, mas o corpo não tá dando o mesmo. E o que a gente falou no começo sobre comparar, eu acho que vale muito pra você também não se comparar com você mesma. Porque às vezes a gente fala, não, mas eu já fiz isso aqui, eu já fui muito boa nisso, tipo, e eu não tô conseguindo entregar. Calma, sabe, vê o que você tá na fase agora, quais são as suas prioridades agora, e aí vai mudando. Então, tipo, eu acho que também tem isso. Nossa, tiveram 2 coisas que você falou que eu fiquei pensando muito agora, e a primeira é que, gente, eu acho muito importante isso que a Coca falou, isso de frisar isso, de você escolher algumas provas pra fazer seu RP, porque às vezes a gente vê tanto em rede social, uma pessoa indo lá e batendo RP todo final de semana, e você fica, cara, eu vou tentar fazer isso também. Só que, de fato, assim, mudar e focar em algumas, você vai perceber o tanto que a sua performance vai melhorar. E é muito um lema que falam, se você corre forte sempre, você não corre forte nunca, porque você tá sempre expondo o seu corpo ao limite, seu corpo não consegue descansar, e o quanto você poderia ir melhor se você desse esse repouso, assim, bizarro. Mas acho que outra coisa é que eu ouço muito o podcast do Coach Bennett, e ele sempre fala muito sobre a gente respeitar o nosso fitness, assim, tipo, a gente saber onde a gente tá, o quão... Qual que é a tradução pra isso? Agora eu tô pensando. O quanto o nosso corpo tá preparado mesmo ali pro esporte. E
às vezes você olha pra trás e você pensa, nossa, já estive melhor. Mas não vai tentar fazer o que você fazia antes, porque não vai chegar em lugar nenhum. Às vezes você só vai se machucar. Então, olhar pro seu eu de agora e pensar, cara, o que eu estou conseguindo fazer com o que eu tenho é muito melhor e isso vai te ajudar a evoluir do que você ficar buscando coisas que você conseguia fazer, mas que agora, naquele momento, por N motivos, você não tá mais fazendo. Eu acho que esse é um ponto também muito importante, que até a Coca trouxe sobre a questão do sono. A nossa vida não é só correr. Sim. E tem momentos na vida que a gente tá com outras coisas precisando mais da nossa atenção. Então, às vezes você tá num período que você tá trabalhando mais do que o normal. Às vezes você tá muito ansioso com alguma coisa que tá pra acontecer na sua vida e você acaba comendo, não tá conseguindo comer tão bem quanto você comia antes. Qualquer um desses fatores, gente, qualquer esfera do nosso bem-estar que dá uma desequilibrada, isso vai pegar na nossa performance. Sim. Então, nós não somos nós mesmos sempre no mesmo patamar. E aí, isso também vai refletir na nossa corrida. Então, a gente tem que ser mais gentil com a gente mesmo, entender que vai ter seus momentos. E o Nelson também tem. E se a gente for só isolar a corrida, o Nelson, ele fala muito pra gente que você tem 2 picos de altíssima performance no ano. Tipo, e só. Você não vai estar com vários picos ao longo do ano também. Então, não adianta você esperar que seu corpo vá entregar sempre a mesma coisa. Sim. Então, acho que isso é muito importante. É sobre se conhecer e se respeitar. Eu acho que, inclusive, você deu um super exemplo sobre autoconhecimento na corrida. Tipo, o que eu fiz de errado? Putz, ela conseguiu ver que eu quero sono, o jeito que eu piso, etc. legal. Eu acho que ter esse autoconhecimento, sempre olhar, também ajuda muito a você conseguir entender onde você tá e até onde você pode chegar em cada momento, né? E eu acho que assim, às vezes a gente vai mal numa prova e é muito fácil a gente colocar no exterior. Tipo, ou no treinador. Eu vejo muita gente, tipo, trocando o tempo todo de assessoria. Cara, sim! Ou, Nossa, tipo, obrigada. Ou, tipo, de médico, nutricionista. E, assim, não olha pra si, sabe? Não pega e vira e fala assim, primeiro, eu fiz o que o meu treinador tinha falado, eu, tipo, dos 80 treinos que ele me passou, sei lá, um número X, eu fiz os regenerativos num pace muito mais rápido, porque eu não queria fazer regenerativo de boa, que é normalmente onde a galera erra, né? Sim. Tipo, você vê não querendo fazer regenerativo ou faz naquele limite do que o treinador passa. E não olha pra sua prova. Eu quebrei em Boston e eu tava muito preparada pra Boston. Tipo, de todas as provas, assim, de chegar, sabe, no dia anterior, quando você vai dormir e fala... Daí eu pensava, gente, tô muito preparada, tô me sentindo muito forte, eu treinei muito bem, não sei o quê. E eu quebrei, eu tive cãibra. Mas foi o ano que fez calor, não foi? Foi o ano que fez calor. Mas eu poderia, tipo, ter percebido. Teve gente que foi bem no calor. E assim, a gente treina num calor, né? É verdade. Então... o que aconteceu? Eu tava muito focada em outras coisas, eu tava muito nervosa, muito ansiosa, e eu não percebi que tava quente, e eu tava com luva, porque eu tava com tanto medo de passar frio, que aí eu não fui tirando nada. Quando eu fui ver, eu já tinha desidratado, já tinha perdido todos os líquidos possíveis, e aí eu fui ver também que eu precisava de mais água do que eu tava tomando antes, fiz aquele teste do suor depois, arrumei suplementação, que eu percebi que tomando mais géis melhorou muito. Então, são aquelas pequenas coisas. Tipo, claro, se tivesse numa temperatura melhor, talvez essas pequenas coisas que eu ajustei depois teriam passado, tipo, igual foi em Chicago, que tava uma temperatura ótima, e eu tava com esse plano, não percebi. Mas, às vezes, as pessoas, tipo, esquecem de olhar, putz, o que eu posso fazer? O que tinha de diferente, sabe? Porque fica mais fácil a gente colocar, o meu treinador não tá sabendo fazer direito, é aquela pessoa que treina aquela coisa, né? A grama do vizinho é mais verde, aquela pessoa tá indo sempre muito bem, não sei o quê. E aí, em vez de, tipo, o que ela faz que eu não faço, é tipo, vou treinar com o treinador dela, sabe? Exato. Então, acho que a gente tem que sempre pensar nisso. Tudo é constância, gente. Acho que quando você também ficar mudando muito de profissional, você vai sempre recomeçando e você nunca dá o tempo ao tempo das coisas pra evoluírem. Sim. Então, nenhum resultado vai ser rápido. E essa coisa de ficar mudando é tentar cortar um caminho que não existe, né? Tudo basicamente não tem maior segredo do que você acordar e todo dia fazer o que você precisa fazer. Ser constante. Não, e de fato, assim, eu acho que às vezes o corpo precisa mesmo de um estímulo diferente, mudar acaba fazendo bem, total, concordo muito. Mas aí é aquela coisa, se é sempre
o outro que tá fazendo eu ir errado. Tipo, será que a culpa é do outro mesmo? Será que não sou eu que tô me colocando em um lugar que eu poderia estar fazendo outra coisa? Mas acho que a gente tava falando muito sobre isso, das fases, e agora eu queria entrar na sua frase gravidinha. Falando um pouco de toda essa sua trajetória, quando você se sentiu preparada pra de fato viver esse momento, essa entrega que é a maternidade e a própria gestação? Bom, sempre foi meu sonho ser mãe. Assim, acho que varia muito de mulher pra mulher, mas desde pequena eu sempre tive muito isso na cabeça. Mas também tinha, tipo, não vou ser mãe a qualquer custo. Então, era um sonho, mas eu também não ia fazer isso pra mim, sabe? Tipo, eu queria estar preparada e ter uma base boa. E aí, acho que pega muito, principalmente hoje que a gente pode ser mãe mais velha, entender o momento, né? Tipo, Você tá com quantos anos? Eu fiz 31 esse ano. Então você tá com 31 anos, você sempre quis ser mãe. Eu tô com 31 e eu acho que hoje em dia onde a gente também foca muito na carreira e, no meu caso também, na parte de performance, você olha e fala, putz, será que eu vou parar agora? Entender a hora que você vai parar, porque por mais que você não tenha que parar de correr, é um ano que eu não fico performando, um ano que... Então, é uma decisão difícil, tipo, eu acho que pra toda mulher que toma, porque a nossa vida é que é impactada. E o que eu conversei muito com meu marido, que foi pra mim, foi, eu queria muito ter energia, porque eu acho que a energia tá totalmente voltada pra quanto você também tem de paciência. Eu queria conseguir educar o meu filho, ou minha filha, né, não sabia o que eu ia ter na época, com muita tranquilidade e com o máximo de energia que eu tivesse pra, tipo... eu percebo que a cada ano você fica um pouco... né? Vou falar de mim porque eu não sei, às vezes a pessoa não é assim. Mas eu fico com um pouco menos de paciência, tipo... Eu acho que você vai ficando com mais demandas. Então eu falei, putz, acho que o momento é agora. Eu e meu marido, a gente tava bem, a gente já tá há 12 anos juntos. Nossa. Então é bastante tempo. Gente, vocês estão desde colégio? Eu tinha 18 anos quando a gente começou a namorar. Que baby! Então, assim, foi uma coisa muito conversada, tipo, bom, já tá há 12 anos juntos, a gente queria ter filho, tipo, uma coisa muito conversada. E hoje eu trabalho de casa, e eu falei, é a oportunidade de eu poder fazer uma maternidade também mais próxima, que é o que eu queria. Então, eu falei, eu não sei se daqui a algum tempo eu vou estar trabalhando fora de casa e aí eu vou ter menos tempo. Então, eu olhei tudo e falei, putz, eu prefiro parar também agora e ficar um tempo sem performar, um tempo, tipo, mais voltada para maternidade e conseguir ainda voltar, tipo, ainda mais nova, do que deixar tudo para depois. Tipo, no meu caso, sabe? E aí, a gente conversou bastante e eu acho que, assim, não sei, é uma decisão muito que você fala, tá, a gente vai tentar agora, bate aquela ansiedade. Nossa, eu imagino. E foi muito engraçado, porque o meu marido, ele ficou mais receoso, assim, tipo, na hora da gente falar, tá, vamos tentar, até a gente bater o martelo e começar a tentar. E aí, quando eu engravidei, ele tava, tipo... muito feliz, assim, e eu tava, agora é real, sabe, tipo... Nossa, Aí ele, mas amor, eu já tinha decidido, por que você tá assim? Eu, não, porque... que agora é real. Então, tipo, foi engraçado, porque eu falei, ele falou assim, como que você tá? Eu falei, com um pouco de medo. Então, acho que tem isso, assim, é uma sensação muito doida do primeiro positivo, sabe? De você olhar e você falar, gente, tudo vai mudar agora. Cara, eu não consigo imaginar. Juro. E até uma coisa que eu fico pensando, né? Tipo, você corre pra caramba. Você tem que ficar 3, você descobriu logo? Você descobriu bem no início? Como a gente tava tentando, eu descobri muito no começo. Tanto é que eu fiz um teste e deu negativo, porque bem no começo, você ainda não aparece. E para as tentantes, que eu baixei aplicativo e tal, vamos entender, no aplicativo ele fala quando você pode começar a fazer teste de gravidez. E tava falando, ainda não, porque você vai dar negativo. Só que eu tava eu tenho certeza que eu tô grávida e tal. E aí eu fiz e deu negativo, mas eu já tava grávida. Como você sabia? Ai,
eu acho que assim, é alguma coisa. Eu lembro que eu escrevi no meu diário. Eu tenho certeza que eu estou grávida. Se eu não tiver, eu estou muito louca. E aí deu negativo. Eu, tipo, Estou nossa, muito eu louca. estou Eu lembro que no dia que deu negativo, eu chorei e tal. Foi. E aí, tanto é que eu liguei pra minha mãe, porque minha mãe tava. Eu e minha mãe tinha bem próxima. E aí ela tava sabendo e tava acompanhando também meu ciclo menstrual. Aí eu falei, não tô, tal. E eu tive um sangramento, que é comum. Mas aí eu achei que fosse menstruação. Então, tipo, eu liguei pra minha mãe e falei, menstruei, não sei o quê. E aí, quando eu descobri, que foi tudo, tipo, foram 5 dias depois. Eu não queria contar pra ela de surpresa. E aí eu lembro quando eu contei pra ela, você mentiu pra mim? Falei, não, eu também, quando eu te falei, eu realmente achei que... E aí ela, não acredito, nem tá... Só que foi legal, porque pra ela foi total surpresa, porque eu tinha acabado de falar que eu tinha menstruado, então ela falou, tá, até tentar de novo, tem mais uns 30 dias pelo menos. Exato. Então foi, tipo, total surpresa no final. E como é que foi, assim, putz, eu fico pensando, porque você corre muito. Então, você tem que segurar por 3 meses pra contar pras pessoas. Como é que você fez? Porque eu falo, gente, se eu parar de correr, as pessoas acham que eu tô grávida. Eu não, Nossa, eu não nunca tinha esperei. pensado nisso, mas é verdade. Você já contou? Primeira coisa, treinador. Seguinte, suspende a planilha. Então, Como é que- assim, meu marido tava viajando quando eu descobri. E aí, quando deu Porque o que aconteceu? Eu fiz o teste na madrugada, porque eles pedem pra ser o primeiro xixi. E eu tinha pista naquele dia. E aí deu o positivo bem fraquinho. E aí, tipo, eu já tinha visto vários vídeos no Insta e tal, que a mulher mostrava e falava, gente, não dá pra ver nada aí, não sei o quê. Mas dá, tipo, ao vivo, você vê um bem fraquinho e você fala, gente... Mas eu ainda não tinha certeza. Eu falei, o outro deu negativo, esse tá bem fraquinho. Aí eu fui pro treino de pista, mas eu fiz bem mais de boa, porque dá aquele medo. É muito doido, porque assim que você descobre, dá um medo de, tipo, perder. E aí eu esperei meu marido, eu fiz, 5, 6 testes. Aí eu coloquei tudo numa caixa, fiz uma surpresa pra ele, e aí contei quando ele voltou de viagem. Aí a primeira coisa que ele falou foi, você já falou pros seus médicos? Você já fez exame de sangue? Eu falei, não, tava esperando você pra você ser a primeira pessoa. Ele, não, liga agora pros médicos. Aí eu liguei pra minha médica do esporte, a Rafa, liguei pro meu ginecologista e avisei meu treinador. As primeiras pessoas que ficaram sabendo, né? Antes da família, eu falei, gente, só não vai contar pra ninguém, porque assim, eu contei tanto pro treinador de corrida quanto pro de fortalecimento. E aí... eu fui ao médico, daí varia muito de médico para médico. O meu médico falou, como você já corre, já é uma coisa que seu corpo tá acostumado, você pode continuar correndo, só que aí é reduzir. Só que eu tive, o sangramento primeiro que eu tive foi o sangramento de nidação, só que depois de 3 dias, eu tive mais um. E aí, como é bem no começo, não tem direito como você saber. Tipo, é normal, mas ao mesmo tempo pode ser que não seja, e é muito cedo pra você fazer um ultrassom, entender aonde tá. Daí meu médico falou, fica de repouso, e aí a gente vai examinar daqui a uma semana, que era, tipo, como eu descobri muito no começo, eu precisava esperar esse tempo pra conseguir fazer o primeiro ultrassom. E aí, foi uma semana horrível, assim, porque... parecia que não passava o tempo, eu não podia fazer nada. E daí não tinha contado nem pra minha família. Mas numa semana ainda dá pra você falar, tipo, uma gripe, sei lá. E aí a gente foi, aí tava tudo ótimo, eu já fui liberada pra fazer exercício e tal. Só que aí foi isso. Como você falou, tipo, todo mundo vai perceber. E pra mim o que pegou muito foi... Eu sou muito, tipo, eu vivencio muito a corrida e eu tenho muitos amigos da corrida, assim, do dia a dia. Eu sou uma pessoa que gosta muito de treinar com amigos, eu não sou uma pessoa que treina sozinha. E eu queria compartilhar, eles também sabiam que eu tava tentando. E todo mundo deve ser correndo mais fraco, correndo menos. Tem isso, assim, de... Eu não queria mentir, eu não queria, tipo... E aí eu conversei bastante com meu marido, a gente falou... a gente só queria contar antes pra família. Tipo, isso era importante pra gente conseguir contar antes pra família. E aí, depois eu comecei a contar pros meus amigos que
estão lá no meu dia a dia. Sim. Porque eu falei, se eu perder, eu também vou Isso contar que eu pra ia eles. falar, que são as pessoas que vão te apoiar, de certa forma, Exato. né? E principalmente na corrida, e o que meu marido falou muito, porque como eu sempre treino com essas pessoas, ele falou, se acontece alguma coisa com você na Nossa, corrida, verdade. eles vão saber, sei lá, se começou a sangrar, porque querendo ou não, a gente tá num momento vulnerável, a gente tá no parque fazendo um exercício, por mais que, tipo, é muito bom, pode acontecer. Sim. Pode acontecer com você em casa também, mas aí, né, você tá num ambiente que é mais controlado. E aí eu falei, bom, eu vou contar para as pessoas que estão perto, até para se algo acontecer comigo, eu ter um suporte, saber o que pode acontecer, sei lá, tipo, você pode desmaiar, você pode ter um monte de coisa. Então, eu contei antes dos 3 meses, não me aguentei. E aí, depois, eu esperei só, nas redes sociais, eu só contei depois dos 3 meses, que... Aí seria, tipo, uma coisa... Meu Insta é aberto. Então, tipo... E só... Aqui agora, a gente tava falando muito disso, mas eu não sei se todas as mulheres sabem o porquê a gente não pode contar antes dos 3 meses. Se você quiser falar. É que assim, a chance de você perder o bebê antes dos 3 meses é muito maior. Sim. Tipo, quanto mais maduro ele vai ficando... E até, tipo, você sente mais tranquilo, porque ele é muito pequenininho. É muito engraçado que você vai vendo a evolução. Antes eu já achava, tipo, nossa, sei lá, ela tinha 10 milímetros. Que enorme que ela tá! E agora, tipo, ela tá com 42 centímetros. Eu fico, tipo, gente, eu já achava aquilo enorme. Mas é muito sensível e qualquer coisa que acontece... E eu acho que é uma coisa que você se sente muito vulnerável, né? Porque você conta uma notícia muito feliz e aí depois você precisa contar uma notícia triste. Sim. E eu acho que você se expõe muito. Sim. Do que eu sei, são só esses os motivos, nada, nenhum médico. Tanto é que eu perguntei pro meu médico, já posso contar? Perguntei até como a gente tinha uma viagem marcada para os Estados Unidos. Eu falei, eu já posso comprar coisa? Tipo, são dúvidas... Sim. que vão aparecendo, sabe? Tipo, aí ele falou, olha, a chance, tipo, ele passa, tem uma tabela, que agora eu não vou lembrar, que fala quanto vai reduzindo a chance de você por perder. semana. Por semana. E aí, eu ainda estaria, tipo, num risco que é relativamente grande, assim. Ele falou, você tem que entender como vai estar o seu psicológico. O quanto vai fazer bem você comprar. E se alguma coisa acontecer, ele falou, você tem uma gestação muito saudável agora. Mas as coisas acontecem. Então, o quanto você vai ficar bem de estar com aquelas coisas de bebê e pode ter perdido ou não. E aí, pra mim, da mesma maneira de contar antes dos 3 meses, foi muito, tipo, quero compartilhar com quem eu gosto. Eu falei... Eu já quero comprar coisa pra ela, porque ela já existe, sabe? Eu não sabia que era ela, né? O bebê já existe. Então, tipo, eu falei... eu já quero poder ter algumas coisas, mesmo que aconteça uma fatalidade, eu vou ter celebrado. Tipo, eu quis aproveitar cada semana dela, sabe? Então, a gente comprei tudo, tipo, unissex, porque a gente não sabia. E foi ótimo, assim, de poder... curtir, sabe? Esse período. Nossa, achei muito fofo. Muito. E como é que foi as primeiras mudanças físicas que você reparou nos treinos, assim? Porque daí você imagina que você teve que reduzir. Como é que é o treino? Eu fico muito curiosa de como é a rotina de treino, de corrida. Eu acho que isso também vai muito de pessoa pra pessoa, né? Obviamente o médico sempre vai indicar, então tudo que ela falar aqui, gente, se você corre e tá grávida, 100%. Não siga. Exato, não siga. Mas como é que foi pra você essa mudança de rotina? E o que até você sentiu fisicamente, Quando né? você percebe, assim, o centro de gravidade mudando? Então, eu vou falar uma coisa, a principal, que me falavam, e assim, é pura verdade, varia muito de gestação para gestação, e cada gestação é muito única. Eu vou dar o meu relato, mas assim, é muito diferente para cada mulher. E eu tinha muito uma coisa na cabeça fantasiosa, acho até por ser sempre meu sonho, e eu olhava, tipo, principalmente eu sigo muita mulher de fora, atleta, e elas treinam muito, tipo, é muito diferente daqui.
Elas ficam treinando bem mais forte, a gestação inteira. E eu falei, nossa, eu vou ser assim, mas eu vou fazer prova de 5, ainda vai dar pra pegar os pódios, tipo, era isso, essa é a minha cabeça. E foi muito diferente. Aí a gente caiu na realidade, eu tive muito enjoo. Então, assim, meus primeiros 3 meses foi um enjoo horrível. Eu vomitava, tipo, a cada 2 horas, praticamente. Nossa. Eu levantava e vomitava. Nossa. Eu ia passear com os cachorros, eu vomitava. Não correr, não... E aí, eu fiquei um tempo sem correr, porque não era prazeroso. Tipo, falei, cara, eu tô muito enjoada. Tipo... E aí, eu fiquei acho que 1 semana sem correr do enjoo. Aí, eu comecei a voltar. E o que a minha médica falou? Ela liberou pra correr, mas tudo com o batimento cardíaco. Então, assim, eu poderia fazer os treinos, mas acompanhando o batimento cardíaco. E nos primeiros meses, meu batimento subia muito rápido. E aí, isso também é bem importante. Cada pessoa tem que falar com o seu médico pra entender qual que é o seu batimento cardíaco máximo dentro da sua gestação, dentro do seu histórico e tal. Então, não é, tipo, o meu era 160. Ainda é, né? Porque eu ainda tô grávida. Eu posso correr num batimento máximo de 160. Quando ela falou isso, eu falei, nossa, tô feita. Eu consigo fazer um monte de treino que vai chegar no 160. Só que muda muito. Eu ia correr, tipo, qualquer corridinha, meu batimento já subia. Eu falei, gente, eu tô a 5,40 e meu batimento tá 160. Então, eu ia ajustando muito a isso. Ela falou sempre pra olhar batimento, e se eu não tivesse com fita e tal, de percepção de esforço de conseguir conversar. Enquanto eu conseguisse conversar com alguém, significa que tá tudo ok. E como eu sempre tava com alguém junto, eu ia conversando e tal, ia vendo. Só que como eu tava muito enjoada, eu fiz muito tempo só treinos regenerativos. Tipo, era só pra rodar, ver a galera e continuar ativa. E aí, depois que o enjoo passou, e aí isso é uma coisa muito engraçada, porque eu fiquei com medo de ficar enjoada a gravidez toda, que tem mulheres que ficam. Eu falei, gente, eu não vou aguentar. Tipo, o meu sonho de gestante foi por água abaixo, porque foi horrível, assim, os primeiros meses. E passou, assim, de um dia pro outro, de repente, tipo, porque é um enjoo que não é, tipo, vomitei, estou bem. É um enjoo como se você tivesse emaranhado, tipo, de mar mesmo, assim, o dia inteiro. Nossa. E aí não passa, e você vomita e não melhora, e você não tem vontade de comer nada. E aí, o meu foi muito ruim, sabe? Quando passou, aí eu fiquei, nossa, agora eu quero fazer tudo e tal. E o batimento já tinha se acostumado, aí eu consegui fazer, tipo, fartlek. Aí eu fazia 4 treinos na semana. E aí meu treinador passava, tipo, uns fartlekzinhos pra eu conseguir fazer. Mas eu mais rodava, e aí eu tinha um fartlek na semana só. E aí, os treinos também não podiam passar de 1 hora. Então, eu posso treinar 1 hora de corrida. Aí, se eu quiser fazer, tipo, corrida e fortalecimento no mesmo dia, eu posso, mas com intervalo de 4 horas entre uma atividade e outra. Então, são essas coisas que mudaram, assim, de tempo máximo de atividade e tempo entre as atividades. E eu sempre segui muito certo, tipo, foi isso que me falaram, é isso que eu vou fazer, sabe? Tipo, não falava, não, mas eu nem cansei aqui, então eu vou... Não, tipo, pra mim foi muito o que colocou, tá certo. Que é o que eu falei pra vocês, se eu tô com um médico que eu escolhi, então eu preciso seguir o que ele tá falando, sabe? E aí eu corri depois da gestação toda, e aí eu só parei agora essas últimas 3 semanas, porque ela encaixou, e aí tava perigoso, e aí também era isso, assim, eu ia correr e fazer tudo, enquanto não colocasse ela em perigo, e enquanto fosse confortável pra mim. E aí também é a pergunta que todo mundo fala, mas não incomoda, a barriga não fica chacoalhando e tal? Meu, a minha, nunca senti, tipo, eu não tive essa sensação. Você não sente uma diferença do peso, assim? Tipo, de peso, sim. Mas não incômodo. Tipo, eu me sinto mais pesada, como se eu tivesse engordado. E, de fato, eu tô bem mais pesada. Mas não de, tipo, a barriga ficar subindo e descendo. Eu também não tive nenhuma dor na pelve.
Então, isso ajuda muito, porque tem mulheres que têm, aí fica desconfortável. Eu também fiz o pélvica na 14ª semana, bem cedinho, pra, tipo, se eu precisasse fazer a mais, porque a primeira consulta é mais examinar e entender se você vai ter que fazer, se você tem que fortalecer mais ou não. E aí, eu fiz um tempinho cedo pra fortalecer um pouco mais, e aí a gente deu um tempo, porque tava tudo ok, e agora na reta final é tipo toda semana. Nossa, quanta coisa pra pensar, né? É muita coisa. Ai, E tem algum mito que você tinha escutado antes? ou algum preconceito que as pessoas acham que pode, que não pode? Eu acho que tem muito isso. Aqui no Brasil, principalmente, muita gente fala, você não pode mais correr, né? E tipo, pode. Se você já corria antes, você pode. É aquela coisa, todo esporte que você fazia antes, você pode continuar. Se você nunca correu, nem tem porquê, tipo, já tem um agora. monte de Tô grávida, vou começar a correr. Tipo, não faz sentido. De mito. É difícil. Assim, eu acho que, tipo, são essas coisas. Falavam muito de vontade. Eu queria ter tido algum desejo específico. Eu não tive nenhum desejo, sabe? Tipo, às vezes eu falo, nossa, sério? Nada. Porque a minha mãe falava que teve e tal. Eu não tive nada. Eu tive muita azia também. Tipo, eu tive enjoo e depois muita azia. E aí eu acho que assim, lidar com essas mudanças, sabe? Eu sempre achei mulher grávida muito linda. Eu olhava e falava, nossa, que lindo. Só que quando você vai ver no seu corpo mudar, não é tão fácil. Tipo, isso foi uma coisa também que eu desconstruí muito. Porque ele muda de um jeito absurdo e muito rápido. Então, meu quadril aumentou muito. E lembrando que tem mulheres que não, mas, tipo, eu tô falando do meu caso. E foi a primeira coisa que eu reparei, sabe? Que eu senti. Então, de colocar uma calça, não caber mais. E aí você olha, tipo, você fala, putz, tá diferente, mas ainda não tava com barriga de grávida. E aí você se sente inchada. São muitas mudanças. E são mudanças que, tipo, por mais que você tente compartilhar, só você tá sentindo aquilo. E vai mudando também, tipo, você vê tudo ao seu redor continua igual, né? Tipo, a rotina. E você lá diferente, tipo... É um momento mais sozinho, por mais que você não esteja mais sozinha, que é engraçado, né? Tipo, nunca mais tô sozinha. Mas você se sente, tipo... Esse sentimento de, putz, ninguém entende o que é correr e, sei lá, com azia, com enjoo, com vontade de parar e vomitar. Mas eu também tentava ao máximo continuar na minha rotina pra não perder, tipo, e conseguir passar pra ela também os benefícios. Então, depois que passava o enjoo, eu falava, não, deixa eu... Conseguia, mudava o horário, tentava em horários mais frescos, que também o começo da minha gestação foi naquele auge do calor. E o calor piora muito o enjoo. Então, eu acho que tem isso, assim, de você entender seu corpo, entender as mudanças e eu acho que, assim, o que a gente falou no começo, de balança, de comparação, é um momento bem difícil, porque você vê... Tem mulher... E o que eu falei com muita gente, tipo... sobre comparação principalmente na gravidez, que hoje em dia tá no Instagram, e aí quando você tá grávida, você fica vendo muita coisa de gravidez. E aí começou a ter muita coisa, muita trend e muita gestante falando, tipo, sobre não engordar, sobre, tipo, 6 meses e ganhei 4 quilos. E aí você vai se comparar, tipo, eu já ganhei 11 quilos. E aí você fala, cara, aquela pessoa não ganhou nada. E o bebê saudável e tal. E aí eu falo, gente, não posso entrar nessa neura, tipo, porque é uma fase onde você tá fragilizado, onde seu corpo responde de uma maneira. Você tem que estar com acompanhamento médico, entender, estou saudável, também não é, tipo, em nenhum momento eu chutei o balde e falei, vou comer tudo que eu quero. Tipo, eu continuei com um plano alimentar e me alimentando bem, mas cada corpo responde. E uma coisa que a minha médica falou, ela falou, você tá super bem. E era um momento que eu falei, putz, mas eu ganhei muito peso e tal.
Ela falou, cara, não tem como você saber o quanto você tá ganhando de água, o quanto você tá ganhando mais de sangue. Tipo, tem a média, mas você não sabe o seu corpo, o quanto tem a mais de cada coisa. A gente sabe o peso do bebê. Mas fora o peso do bebê, tem 1001 coisas. Então, eu acho que pra mulher ver tudo isso mudando, ver aquele peso a mais e você ao mesmo tempo, tipo, precisa cuidar da bebê, tipo, você fala, não, mas ela em primeiro lugar, a cabeça às vezes dá uma mexida, sabe? Sim, mas assim, não sei se isso é regra também, mas eu já ouvi de uma médica que essa fase pós-parto também é uma fase que normalmente o peso vai embora consideravelmente rápido. Não logo depois do parto, mas esse período, assim, de amamentação e tudo mais, então... Quando você tá amamentando, eles falam que a cada amamentação, tipo, cada mamada do bebê, você perde em torno de 500 calorias, variando, assim. Só que tem um momento que você tem muita fome. Então, é um momento que você também tem que estar muito acompanhada. E você tá, tipo, o nutriente, você continua gestando o bebê fora de você. Sim. Porque é tudo seu. Então, você tem que pensar muito bem nos nutrientes, o que você tá passando. E tomar muito cuidado também pra você não entrar numa loucura de, tipo... agora eu quero... Agora. Não é a hora. Então, falam realmente, porque o seu metabolismo tá aceleradíssimo, porque você tá realmente consumindo muita energia. Eu conversei com muitas mães que amamentaram e tal, e elas falam que parece que, sei lá, fez um treino de maratona, assim, depois de amamentar. Então, você também fica muito cansada. Daí, administrar tudo isso, eu falei, nossa, ainda tem... Quanta coisa! Ainda tem muita coisa pra você viver. E puxando agora um pouquinho pro final, queria saber, assim, se você já sabe, já tem alguma expectativa ou alguma... Não sei, algum desejo, assim, pra depois que sua filha nascer em relação ao esporte. Ah, super. Eu quero fazer maratona de Nova York, que aí ela vai ter 1 ano e 1 mês. E eu sei, assim, tudo varia de como for o parto, do meu pós. Só que aí eu também descobri que para as majors, como Nova York é uma major, eles, se você engravida, eles te dão 1 ano, porque eu não teria índice, né? E aí eu teria que fazer uma maratona, tipo, a de Porto Alegre seria a única, pra conseguir o índice pra Nova York. E aí, eles seguram o seu índice esse 1 ano que você tá gestante, você prova que você tava gestante, então você consegue, tipo, no meu caso, de Berlim, que foi em setembro do ano passado, eu consigo usar pra de Nova York. Não testei ainda, foi informações que me passaram, e aí espero que estejam certas, depois eu conto pra vocês. Mas a minha ideia é essa, assim, era meu plano, meu marido super comprou, e aí a gente queria muito conseguir, mas tudo depende também de como ela vai ser, né? Às vezes a gente espera uma coisa e ela precisa de mais cuidado, ou a gente não tá preparado pra viajar com ela depois de 1 ano, então são os planos. Não, muito legal, acho que não sei, pra gente já encaminhar, acho que um pouco pro final também, como a Má trouxe, o que você gostaria, acho que, de falar pra outras mulheres, pra outras corredoras que também querem viver esse processo? Eu acho que eu me enquadro em uma dessas, porque eu tô com 33, vou casar, e aí a gente fica, putz, mas aí eu queria tentar, se eu parar agora, se o índice de Boston, e a gente às vezes, se eu postergar um pouco, mas... O que você falaria de fato para uma mulher que tá nesse processo, vivendo esse desejo, quer ser mãe, também ama o esporte? Que conselho que você daria? Eu acho que a gestação é alguma coisa muito mágica e muito incontrolável do que acontece com a gente. Então, o que eu falei, assim, a gente pode planejar tudo e eu acho que a gente tem que estar preparada pro que a gente planejou não dar certo. Principalmente nesse mundo do esporte. Se eu olhasse, tipo, os meus desejos, por mais que eu tenha ficado super ativa, conseguido correr, eu tive que fazer essa pausa. Então, são coisas que a gente não controla e é onde a bebê, desde a barriga, é, tipo, a coisa principal. É o seu foco principal, a saúde dela. Então, é você não ter medo, porque você não vai parar e mesmo que você tenha, porque às vezes você tem uma gestação de risco e você vai ter que ficar uma gestação mais de repouso. E você não tem medo porque volta depois.
a gestação te ensina muito a ser muito forte, porque você passa por cada mudança, você vê, tipo, absolutamente tudo se mudar em pouquíssimo tempo, porque acho que quem tá fora fala, nossa, 9 meses é muito tempo e tal, mas passa muito rápido por tanto de mudança e tanto de preparação que você tem que ter nesse momento, mas é lindo, e eu acho que as provas, que foi uma coisa que eu coloquei muito na minha cabeça, que eu pensei, será que eu não faço todas as majors antes? Elas vão estar sempre lá. E aí você ainda vai ter uma torcidinha a mais pra você. Esse momento de você conseguir gerar alguém, de você ter coragem e estar preparada, é único. Então, acho que se você tem essa vontade, se você pratica esporte, você já vai estar num passo à frente, sabe? De ter uma gestação mais saudável, de estar mais forte para conseguir ter todas essas mudanças. E um psicológico também que eu acho que ajuda, que na corrida você já tem que estar sempre se superando. Eu acho que até fiquei emocionada, você falou da torcidinha. E uma coisa que muitas mulheres, né, que já são mães e que às vezes eu tenho essas conversas me falam é que depois que você vira mãe, você descobre que você é muito ainda mais forte do que você imagina. Então, acho que se prender a isso, né, de que, enfim... Eu acho que a gente bota muito, principalmente que a gente pode não escolher, mas eu acho que agora as mulheres, a gente tem outros sonhos. Sim. Digamos, há muito tempo atrás, o sucesso era você achar um marido, ter filho, meio que... A gente tinha um script na cabeça de que isso era mais importante. E a gente tem hoje uma carreira, a gente tem um esporte, e você começa a colocar outras coisas e fala, nossa, tem tanta coisa que eu quero realizar, como se... E você vai postergando. Sim. Só que se é seu sonho, acho que isso é só algo que vai vir pra agregar e não que vai interromper as coisas, né? Eu acho que a gravidez, ela não para você, sabe? Tipo, óbvio que podem acontecer. Eu acho que é sempre importante falar do que pode vir no meio, porque a gente nunca sabe. E eu sei que algumas mulheres sofrem disso, de ter que ficar parada, e às vezes você fala, nossa, queria ter tido uma gestação mais ativa, mas não foi possível. Só que mesmo você estando parada, você tá fazendo tanta coisa dentro de você, você tá mudando tanto, e você tá ficando tão mais forte. Tipo, eu acho que quando você começa a gerir um ser dentro de você, você fala, gente, é muito mágico. Você pensar em cada fase, em cada semana, agora sair nos bracinhos, as perninhas, porque é de semana a semana você vai vendo, formando um novo órgão, sabe? E aí você vai vendo ela com um formatinho, e aí ela começa também a te responder, quando começa os primeiros movimentos na barriga, você fala, gente, tudo isso vale a pena, tipo, parar um pouco, reduzir na corrida, mas sentir isso dentro de você, e pra mim, correr com ela dentro de mim, eu falava toda vez pra mim mesma, tipo, é um privilégio, porque eu sabia que, tipo, talvez no final da gestação eu não consiga mais tanto. Tem mulher que acha que fica muito pesado, que você falou do centro gravitacional, tem mulher que sente muito isso, que fica... Eu não senti essa mudança, tipo, de me sentir... Talvez a barriga também ainda não seja tão grande, mas eu não senti isso. Eu sinto um peso a mais, que não chega nem a machucar joelho, nem nada, é só, tipo... Você tá mais pesada e você fica mais lenta, mas eu também não tô querendo correr rápido, então... Mas eu acho que é isso, assim, de você tá fazendo tanta coisa mágica e ser um privilégio você conseguir correr por 2, tipo, com 2 corações batendo dentro de você, que é muito lindo, assim, vale muito a pena. E eu acho que às vezes a gente fica com tanto medo de parar um sonho, uma carreira, achando que depois que vem você não vai ter tempo pra nada, não vai conseguir fazer nada... E, na verdade, você vê que, tipo, você consegue grávida, sabe? Você vê mulheres fazendo tudo grávida e depois também a vida continua e tudo dá um jeito. Mas é lindo ouvir você falar e a forma que você tá lidando com esse processo. Imagino que você já tenham dias complexos mesmo e processos difíceis, assim, de lidar. Isso que você falou do seu corpo mudar muito em tão pouco tempo, isso do enjoo. Mas parabéns pela gestação. Obrigada. Os seus olhos brilham quando você fala. Exato. Até assim, já deu vontade de sair daqui e engravidar. Rodrigo! Mas muito lindo da forma mesmo que você traz. E a gente deseja, enfim,
uma super boa hora pra você ir pra Sim. Serena. Depois você volta aqui, acho que vamos combinar. Depois que passar toda essa fase de adaptação, aí perto, quem sabe, da sua maratona de Nova York, você volta vem aqui pra contar pra gente como foi o retorno pós-maternidade, como é que é voltar, você ir se reacertando na nova rotina, sendo uma nova versão sua, que eu acho que é todo momento de descoberta, e com certeza a gente vai querer também acompanhar essa história com vocês continuando. Bom, eu acho que nesse episódio, além de falar bastante sobre maternidade, a gente também, sobre gravidez, a gente também falou bastante sobre alimentação, né? Foi um tema que apareceu bastante. Acho que nessa fase, inclusive, que a Coca tá grávida, a alimentação também é algo que você precisa dar muito mais atenção. E a gente tem um super parceiro aqui que vai te ajudar a manter uma alimentação saudável, seja para corrida, seja para gestação, que é o Bombols. A gente tá recebendo toda segunda-feira pra receber nossas convidadas. E é um restaurante de comida saudável, eles têm diversas opções. A gente sempre recebe o wrap, mas tem também poke, tem salada, tem falafel, que é uma delícia. E tudo super natural, inclusive pra nossa gravidinha tivemos pedidos especiais. E vocês têm desconto no site, a gente vai deixar o QR Code com o site aqui. Mas vocês têm desconto pra pedirem também, que é Girls Who Run. E aproveitem, porque é tudo uma delícia. Eu e a Má, a gente é suspeita, porque a gente é muito fã. Nós somos fãs, depois também nos stories vocês já vão ter acompanhado pra falar. A gente sempre mostra o que chega aqui, nosso favorito é sempre o de frango, mas a gente recomenda todos. Sim. E a Coca também vai provar um diferente que a gente pediu, depois a gente conta o que ela achou também. Mas obrigada, Coca, por ter topado. Falei pra ela antes e você tava na nossa lista já há bastante tempo. Obrigada. E fala aí para as nossas ouvintes que ainda não te acompanham, para poderem acompanhar a partir de agora, onde é que elas te encontram nas redes sociais, qual é o seu arroba? O meu arroba é Coca Ferrão. E é bem fácil. Você vai aparecer lá. E é isso. Ai, muito obrigada pela disponibilidade. E a gente tá desejando tudo de bom pra vocês. A gente tá muito feliz com você aqui mesmo. Obrigada. Estamos ansiosas para acompanhar esse último mês, também acompanhar a chegada da Serena. E obrigada para todo mundo que acompanhou a gente até agora. A gente tá aqui toda quarta-feira no canal do Sistema, no YouTube e no Spotify, no Girls Who Run. Vocês também podem acompanhar a gente no Instagram. Sigam lá, girlswho.pod. A gente também posta bastante muito conteúdo legal e lindo. Exato, e maravilhoso. Bastante cortes também dos episódios, muitos conteúdos legais. Então sigam a gente lá. Indiquem o programa pras amigas. Marquem as amigas de vocês. Mandem esse episódio também pra alguma amiga que tá iniciando a gestação e corre. E deixem também nos comentários o que vocês acharam. Contem pra gente o que vocês querem ver nos próximos episódios. Se inscrevam no canal, sigam a gente em todas as redes sociais, deem like, compartilhem. E a gente se vê na próxima quarta-feira. Beijo. Beijo, tchau, tchau.